Estenda suas mãos, irmão, para cá. Vamos orar, irmão. Pai bendito, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, Senhor, na tua presença, Senhor. Senhor, te pedimos pela tua filha, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, que os nossos corações, ó Deus, possam permanecer abertos, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, que possamos colocar em prática todo ensinamento, Senhor, toda exortação, tudo que tu há de falar, Senhor, para nossas vidas, Senhor, nesta noite, Pai. Usa a tua serva, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? A minha voz já foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus abençoe. 1 Reis 19, uma palavra bem conhecida, né? 1 Reis 19. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. O título diz assim: Jezabel ameaça Elias. 19:8 diz assim: Elias no Monte Horebe. E levantou-se, pois... Não, vou ler aqui o 5, diz assim: Aleluia. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito grande ou muito comprido te será o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E o 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. É uma palavra bem conhecida, né? Aqui primeiro começa a falar sobre ameaça. Antes dele fazer esse caminho que ele fez, aleluia, ele mandou fazer, que foi matar os 400 profetas de Baal, né? E isso levantou uma fúria de Jezabel, aleluia, que era uma mulher, né, de origem pagã, que adorava outros deuses, né? Muitos deuses ela adorava. E era uma mulher com um coração totalmente distante de Deus. E Elias simplesmente fez o que Deus mandou. Ele obedeceu à voz do Senhor e matou aqueles profetas todos. Aleluia. E depois Jezabel começou a ameaçá-lo. Aí a gente fica perguntando: poxa, ele matou 400, foi 800, não foi nem 400, né? Foram 850 profetas que ele deu cabo de todos eles. E aí a gente pergunta: poxa, se ele matou 850 profetas de Baal, de Aserá, de Acera, e por que ele está fugindo de Jezabel? Por que ele está fugindo de uma mulher? Por quê? Aleluia. Diz aqui que ela ameaçava, ela estava ameaçando, ela só fazia isso, ela ameaçava mesmo, ela mandava matar. Nós sabemos a procedência de Jezabel, que não agradava a ela, não estava conforme a vontade dela, ela mandava matar. Aleluia. E ali, ela ameaçando Elias temeu uma mulher. Glória a Deus. Mas só se a gente for pensar bem e estudar bem a palavra do Senhor, não era ela que mataria Elias. Assim como ela fez com Nabote, que ela, aleluia, ela conseguiu ajuntar homens de Belial, homens malvados, homens malignos, que mentisse contra Nabote, para que ele fosse apedrejado e morto. Então, a mesma coisa ela ia fazer também com Elias.
Ela não seria ela, Jezabel, que ia dar cabo de Elias. Ela juntaria homens malignos, homens perversos, homens de Belial, para destruir a vida de Elias. E Deus não mandou que Elias se levantasse contra Jezabel, não. Mandou que ele matasse outros 150 profetas de Baal, e ele obedeceu ao Senhor. E ele fugiu daquele lugar. Aleluia. Às vezes tem momentos na nossa vida que é melhor fugir do que enfrentar. Aleluia. Ele poderia falar, poxa, eu matei 800, eu vou lá enfrentar essa mulher. É nada, é fichinha, né? Uma mulherzinha só, Jezabel. Mas ele não fez isso. Então tem momentos na nossa vida que é necessário mesmo a gente sair de campo. Sair, né, como diz assim, pela direita, né, pela esquerda, né, sai. Aleluia, não fica não enfrentando o perigo, não enfrenta. Aleluia. A gente não sabe se Deus está com a gente ali naquela peleja, e a gente tem que sair. Aí diz aqui que ele se levantou para escapar com vida. Sabe que aquela mulher era uma mulher cruel. Ela era disposta mesmo a destruir os profetas do Senhor. Aí diz que ele estava tão tristinho, Elias, e ele se foi ele mesmo ao deserto. Olha, não foi Deus quem mandou ele ao deserto, foi ele que foi com as próprias pernas dele no deserto. Quando Deus nos coloca no deserto para nos ensinar algo, nós passamos um processo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por uma modelagem, que nós somos barro na mão dele, vai nos modelando conforme a vontade dele. Aí, embora doa muito, é melhor do que ele com nossas próprias pernas. Aleluia, passar processo desnecessário, peso, carregar peso, jugo desnecessário, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Aleluia. Aí ele se foi ele mesmo ao deserto. Aí como caminhar no deserto não é fácil mesmo, aleluia, porque a gente tem muito, o sol é escaldante. Não é esse solzinho de 40 graus do Rio de Janeiro, não é muito pior do que isso, aleluia. Não tem água, não tem sombra, não tem nada. Mas ele quis ir para aquele lugar. Olha só, tem pessoa que ele busca, olha, é só Jesus para entender o ser humano, né? Aí ele foi para lá, para o deserto. Aí ele começou a sentir um cansaço infinito, uma tristeza, uma revolta, sei lá o que. Ele ficou irado com alguma coisa e ele começou a decair o semblante dele. Aleluia. Aí Deus é tão bom, né? Tem um pé de zimbro lá, olha só. Deus colocou um pé de zimbro lá para ele deitar debaixo. Deus é bom, não é? Deus é bom. Ele fez assim com aquele tal de Jonas também. Aleluia. Glória a Deus, que ele estava reclamando do sol. Ele se pôs lá num cantinho, lá esperando Deus destruir a cidade de Nínive, porque ele queria ver o povo sendo destruído. Aleluia. E Deus não vai fazer como a gente quer. A gente quer, Senhor, vai lá e faz isso, faz aquilo. Gente, Deus não precisa do nosso conselho, da nossa ajuda, do nosso empurrão. Não precisa. Ele sabe o que ele vai fazer, como ele vai trabalhar, ele sabe. Aí Deus fez nascer uma boboreira ali na cabecinha de Jonas, que o sol estava tão quente que estava queimando a cabecinha dele, a calvinha dele, né? E ele começou a murmurar contra Deus. Aí a bondade de Deus é tão boa, né? A bondade de Deus é tão boa, tão grande, né? Que fez nascer aquela boboreira na cabeça dele. Aí Deus, ele sempre nos prova. Aí fez um bichinho comer a folhinha da boboreira, ele começou a murmurar de novo. Aleluia. Então Deus, ele nos faz uma pergunta. Aleluia. Se ele é um Deus compassivo, amoroso, bondoso, por que nós queremos ser diferentes? Por quê? Aí diz que ele foi, se deitou lá. Deus colocou lá um pezinho de zimbro para ele. E ele, debaixo do pé de zimbro, numa sombrinha boa, porque ninguém mandou ele para lá, para aquele deserto, ele pediu no seu ânimo, aqui está falando no seu ânimo, mas era na falta de ânimo, porque ele não tinha ânimo nenhum. Estava pedindo a morte. Aleluia. Porque foi para um lugar que Deus não mandou. Aleluia. Aí pensa que Deus vai dar morte? Não, não vou te dar. Não, meu filho. Não vai morrer não, vai ficar aí. Morte é pouco.
Morte é pouco, vai ficar ali no processo, passar até aprender. Aí diz que ele ficou ali debaixo daquele zimbro e ele dormiu. Aleluia. Estava tão desanimado, pedindo a morte, que ele dormiu. Certamente ele falou, se eu me deitar aqui debaixo desse pé de zimbro e dormir, quem sabe eu não acordo mais, né? Aí fica tudo certo, está tudo bom. Não vou acordar mesmo, já fui embora mesmo, estou querendo a morte. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, Ele entende, sabia? Deus, Ele entende bem cada um de nós. Porque tem processo na nossa vida, irmãos, situações nas nossas vidas, momentos nas nossas vidas, fases que nós passamos, que por não entender o que nós estamos passando, verdadeiramente nós pedimos a morte para Deus. Senhor, basta, não quero mais viver. Senhor, não dá, essa situação é difícil demais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E Deus, Ele ouve. Deus, Ele detesta, Ele odeia murmuração e reclamação. Ele não gosta disso, Ele detesta. Mas Ele vê o nosso coração, aquele momento que a gente está passando Ele vê a nossa pequeneza. Ele vê que a gente não consegue sair daquele lugar. Aleluia. E tem momentos, tem vezes, não é toda vez não, mas tem vezes que Deus, aleluia, Ele ouve. Aleluia. Ele vê a situação. Elias, ele foi obediente, ele ouviu o que o Senhor mandou que ele fizesse, ele obedeceu e fez tudo que Deus mandou. Aleluia. E chegou um momento que ele viu que a situação estava adversa, ele não estava suportando mais. E ele saiu e se foi. Quantas vezes nós queremos também fazer assim? Pegar uma estrada, não é? Quantas vezes? Queria pegar essa estrada aqui, ó, e chegar em algum lugar longe. Tem momento que a gente está assim. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ouvir ninguém. Aleluia. Tem momentos que a gente está assim, e Deus entende. Deus entende. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele passou um momento assim, sabia? Quando o Pai lhe virou as costas por causa do pecado da humanidade toda que estava sobre ele. E o nosso Deus não suporta pecado, porque cheira muito mal as narinas dele. Deus virou as costas para Jesus. E Jesus se sentiu desamparado. Jesus, ele era obediente ao Pai. Ele foi fiel até a morte, foi desamparado pelo Pai. Por causa de nós. Aleluia. Jesus sabia, Deus sabia tudo que Jesus estava passando, mas ele não poderia intervir. Tem momentos que Deus interfere, Ele age, Ele intervém, Ele estende a mão, Ele estende o braço poderoso, mas tem momento, irmãos, aleluia, que a gente clama e chora e fala e jejua e ora na madrugada e pede, e fala e vai ali, vai aqui, pedindo que Deus fale alguma coisa, e Deus não fala. Deus não fala, é um silêncio total de Deus. Aí a gente fica assim, Deus me desamparou. Como Jesus, lá na massa, né? Mas só que há uma controvérsia aí. Nós nos sentimos desamparados, mas o próprio Deus falou que Ele não desampara e não esquece os seus. Ele não esquece. Ah, irmã Deus, eu estou me sentindo tão esquecida. Irmã Deus, eu estou me sentindo tão desamparada, tão só. Eu estou me sentindo assim. A impressão que me dá é que o céu se cerrou totalmente. A minha oração não sobe, a resposta não desce. Eu não sinto, aleluia, a presença, eu não sinto nada, eu não vejo, eu não consigo, não dá, aleluia. E Deus está bem ali olhando. Aleluia. Eu acho que vocês conhecem essa parábola, né? Que foi o pai mandou o guerreirinho lá, né, para a floresta,
para que ele passasse a noite ali com todos os perigos possíveis. Aquele índiozinho jovem tinha que passar por tudo aquilo para provar que ele tinha sido, né, se tornou um adulto, né, um índiozinho, né, formado na sua força, na sua inteligência e tal, aleluia. E ele teve que colocar uma venda nos olhos daquele índiozinho. E ele ficou sentado ali num tronco, naquela floresta perigosíssima, aleluia. E ele ficou ali, tremendo, com medo, porque era pequeno, era um menino, um índiozinho, né, pequeno. E ali passando todos aqueles perigos, aqueles bichos fazendo aqueles barulhos tremendos, e ele morrendo de medo ali, mas não poderia sair dali. Ele tinha que ficar ali até o fim. Até o fim. Aí quando amanheceu, que ele abriu os olhos, tirou a fenda dos olhos, o pai estava sentado perto dele. Oh, glória! A gente precisa entender isso. A gente precisa entender, aleluia, que a gente não vê, aleluia, mas o Pai está o tempo todo do nosso lado. Aleluia. Tem perigo por todos os lados, é perigo, é tanta coisa, tanta seta. A gente tem medo. Ter medo é normal. Ter medo é normal. Mas tem situações que a gente precisa ir, mesmo com medo. A gente não pode parar. Se a gente parar, travar por causa do medo, nada acontece. Nada acontece. A gente tem que provar para o Pai que a gente tem certeza que Ele está conosco, ainda que a gente não veja. Ele está conosco, Deus está conosco. Aleluia. Não diz aqui, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos escondidos nele, a gente não vê, mas ele está do nosso lado, nos livrando de tudo, estendendo o braço poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele tem comida, ele tem bebida para nos dar, glória a Deus. É uma comida nutritiva, que nutre o espírito, nutre a alma, aleluia, nutre as nossas emoções, os nossos sentimentos, nutre tudo, aleluia. Ele tem essa comida, ele tem essa bebida. Foi falado aqui, tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, tu és o pão vivo que desceu do céu. Ele é pão, ele é água, aleluia, ele é sombra no calor, ele é livramento, ele é escape, ele é tudo. A nossa suficiência está nele. A suficiência nossa está em Deus, só nele. Mas às vezes fica pensando, mas será que fulano não pode me ajudar? Não. Eu vou lá na casa de fulano, né? Eu queria ouvir, sabe, um profeta falar comigo. Tem muito tempo que eu não ouço ninguém falar comigo. Eu vou lá, eu vou. Nossa irmã Setembrina, sabe, ela bota fogo, ela dá cambalhota, e ela solta fogo pelas narinas, sabe? E ela tem um revelamento lá na casa dela, gostou? Eu vou lá, porque eu preciso ouvir. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E Deus não quer falar. Aí a gente vai na desobediência como Elias aqui, que foi para o deserto. Se foi. Tem umas como se diz, me esqueci agora, que fala que certas palavras está escrito assim, aqui no meu está escrito assim, e ele se foi ao deserto. Tem outros que dizem assim, ele mesmo foi ao deserto, né? Outras eu esqueci o nome que se fala, né? A minha cabeça foge, né? Então tem Bíblias que dizem, ele se foi ao deserto, e tem outros que dizem, ele mesmo foi ao deserto. Deus está falando conosco, anda comigo, anda. Porque se você for para o deserto, estou do seu ladinho. Aleluia. Onde você for, estou do seu lado. Agora, se você quiser ir sozinho, né? Aí tu vai enfrentar bestas feras, tu vai enfrentar um calor terrível, horrível. Aleluia. Tu vai passar por medos horríveis, porque você se foi sozinho. Não me chamou para ir, não me convidou para ir. Não falou comigo, vem, Pai, comigo, eu posso ir? O Senhor vai comigo? Eu vou sozinho porque é isso, porque é aquilo. Não. Então vai, né? Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor que ele se deitou porque ele estava desanimado. Você sabia que o desânimo, a tristeza nos causa sono? Você sabia? O desânimo, a tristeza excessiva,
ela nos causa sono. Aleluia. Ela nos faz ficar num estado de letargia tão grande que a gente só quer dormir. Eu quero só dormir. A vida passa na nossa frente, tudo quando a gente acorda, se passou algum tempo. Nada aconteceu. E muitas vezes a gente se frustra porque ficou muito tempo dormindo, acorda, não aconteceu nada, aí quer dormir de novo, porque aí é um círculo vicioso. Aí Jesus fala conosco: acorda. Bebe aí dessa água, come aí desse pão. Porque essa água que Deus dá, aleluia, não é igual aquela água que a gente bebe na nossa casa, não. De garrafinha, da geladeira, geladinha, não é aquela água. Porque daqui a pouco a gente vai lá e tem sede de novo. Ainda mais com esse calor de 40 graus daqui, né? Toda hora dá sede. A água que Jesus dá, a gente fica saciado. O pão que Jesus nos dá, olha o que ele fez com eles, fez com Elias por causa de foi um pão só. Foi um pão. A gente quer comer 2, 3, né? Elias comeu um só, porque ele veio da parte de Deus. Quando ele acordou, o pão estava lá. Quem foi que colocou aquele pão lá? O anjo. Aleluia. Preparou aquele pão, aleluia, e colocou lá para ele comer. E acordou. Senão ele ia ficar dormindo e o pão ia ficar ali estragando. Aleluia. Então o anjo deu uma sacudida em Elias. Porque tem momento que Deus precisa nos sacudir para a gente acordar, irmãos. Para a gente ver o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos ver, não dá para dormir, não dá para dormir. A vontade é dormir, mas não pode, não deve, não é para dormir. Aí ele foi sacudido, o anjo sacudiu Elias. Diz a palavra do Senhor que ele viu aquele pão lá, né? E o anjo deu uma ordem a ele: come. Porque dormindo, acordou, todo sonolento, e viu o pão, e ele não queria comer. Às vezes a gente quer fazer umas pirracinhas com Deus, né? Uns biquinhos, quer bater o pé, sabe? Não quer, eu não quero, eu não vou, eu não tenho, não posso, eu não sei, sabe? Às vezes a gente está assim. A gente está assim muitas vezes com Deus. Eu estou cansado. Isso, aquilo, outro. Eu estou desanimado, estou desamparado, sabe? E o anjo está falando: come aí, come o pão. Não deu trabalho nenhum para ele fazer o pão. E se desse trabalho então? Aí a gente está com fome, precisando comer a comida do céu, para ter força, para ter ânimo, para ter coragem, para prosseguir, e não quer comer. Não vou comer não. Não vou comer não. Não vou comer, não vou beber. Deu trabalho para fazer, viu? Dá trabalho. Embora seja o anjo, foi o anjo que fez, mas deu trabalho. Teve que cozer o pão. Aí o anjo falou para ele: come aí. Aí o abençoado Elias comeu, né? Em vez de se levantar sobre os pés dele e andar, ele deitou de novo para dormir. De novo, segunda vez. Meu Deus está falando conosco, vamos acordar. A realidade da nossa vida, o mundo está, olha, Jesus, está difícil demais. Está difícil. Gente, os dias maus que estão escritos aqui, já estão aí há muito tempo. Está difícil. Aleluia. E uma vez Jeremias também estava assim, falando com Deus: eu estou cansado disso, cansado daquilo, não sei o que lá, eu só recebo afronta, não sei o que, blá, blá, blá. E Deus falou: vocês já estão fadigados aí, né? Está andando aí a cavalo, está fadigado, e quando tiver que andar a pé, como é que vai ser? Está reclamando ainda, nem viu nada, nem viu a coisa estranha do jeito que está, nem viu piorar, porque vai piorar cada vez mais. Não vai melhorar não. Não fale isso não, que me assusta. Não, é verdade. Não vai melhorar. A tendência é piorar cada vez mais, o cerco se fechar, a gente ficar sitiado, a gente ser perseguido muitas vezes, vai acontecer coisa. E Deus está falando conosco, é necessário comer e beber. Sabe o que é comer e beber que Deus está falando com cada um de nós aqui? Nos preparar. É preparo.
é nos alimentar disso aqui, aleluia, sempre, glória a Deus, que esse aqui é o nosso pão, nos alimentar disso, para a gente ter força para caminhar, porque a gente não pode parar, também não pode voltar, não tem como, a gente tem que prosseguir, e para prosseguir precisa comer e beber, e para comer e beber não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer comida, porque se a gente for buscar comidas por aí, a gente acha, sabia? Mas a comida é água e comida, água de cisternas rotas, sujas, e comida estragada. Mas a fome é tanta espiritual, a carência espiritual está tão grande. Eu como qualquer coisa, eu bebo qualquer coisa. Não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Não é isso que Deus quer. Ele está falando, come e bebe. Ele preparou ali. Ele preparou para cada um de nós um alimento. E ele está falando com nós, come isso que eu estou te dando, come isso aí que eu estou dando. Ele diz aqui, e olhou, e essa cabeceira estava um pão cozido sobre olha, o pão assadinho ó, na brasa. Olha, menina, olha só, e uma botija de água. No deserto, aquela botija de água fica bem geladinha, não fica? Porque aquele barro deixa a água bem geladinha. Não precisa de geladeira, não precisa de nada disso. É gostosa aquele barrinho, dá um gosto gostoso, né? Estava aquela botijinha ali, bonitinha, arrumadinha, no cantinho ali, um pãozinho assadinho para Elias. Mas quando a gente está, irmãos, a nossa mente voltada para os problemas, para a dificuldade, para isso, para aquilo, a gente nem consegue ver o que Deus está fazendo para a gente, o que Ele está oferecendo, o que Ele está dando para a gente. Aleluia. Ele precisava caminhar, ele precisava sair daquele lugar. E através daquela comida que o anjo sacudiu ele segunda vez, ele comeu, bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites por causa de um pão e uma botija de água. Certamente o pão não acabou, a botija de água não secou. 40 dias e 40 noites é muito tempo para um pão só e uma botijinha de água só. Mas ele caminhou 40 dias, 40 noites. Aí acontece que ele caminhou isso tudo, não sei para quê. Ele entrou na caverna. A gente vai entendendo, só Jesus mesmo, né? Para entender a gente, né? Primeiro a gente fica ali murmurando, reclama disso, reclama daquilo. Jesus, eu estou assim, eu estou assado, não sei o que lá, babá, e aquilo, aí Jesus vai dar o pão. Aí reclama mais um pouquinho, não, e Jesus dá água. Aí reclama mais um pouquinho, Jesus põe ele debaixo de um pé de zimbro. Aí reclama mais, não sei o que. Aí Jesus faz a gente, nos fortalece, nos faz caminhar. Aí daqui a pouco a gente está dizendo, meu Deus, eu estou sozinho, ninguém, morreu todo mundo se corrompeu, não tem mais ninguém santo na terra, não tem mais ninguém fiel, né? Está todo mundo sujo, não tem mais, pronto, só ficou eu. Aí entra na caverna. Só Jesus vai nos entender. Deus está falando conosco, com cada um de nós nessa noite. Se nós comermos essa comida que o Senhor está nos dando, porque os dias são maus, e a gente vai ver coisas terríveis nessa terra. Se nós comermos essa comida e bebermos dessa bebida que o Senhor está nos dando, nós teremos forças para prosseguir. Deus está falando conosco. Sejamos gratos pelo que Deus está estendendo para nós nesses dias. O que Deus está nos dando esses dias para comer, para beber. O que Ele está falando conosco, nos mostrando uma saída. Ele não quer que nós entremos na caverna e ficamos lá escondidos, não. Não é isso que Ele quer. Deus não nos chamou nenhum de nós para estarmos entrando prostrados dentro de uma caverna. Não foi para isso que Jesus nos chamou, gente. A obra é tão grande, são tantas pessoas necessitadas de cuidado, de amor, sabe? De sorriso, de um abraço. É tanta gente sofrendo e a gente olhando, aleluia, olhando para nada. Vou dormir. Deus está falando conosco, Ele nos chamou, aleluia, para dormir esse sono espiritual aí que deixa a gente turbado. Quando a gente acorda, não sabe nem o que aconteceu. Ele não quer que a gente durma. Esse sono da indolência que a gente quer dormir, eu não quero saber de nada,
Isso aí é problema do pastor, é problema da irmã lá da China, é problema das irmãs, da menina, das jovens da mocidade. Quero saber, não quero saber. Eu quero dormir. Deus não nos chamou para dormir. Deus não nos chamou para ficar dentro de uma caverna, nem deitar de pé no pé de zimbro, não. Não foi para isso, não. Não foi para isso. Ele nos socorreu para socorrer. Ele nos sarou para sarar. Ele nos converteu para nós levarmos outros ao concerto com Deus. Ele nos levantou para nós estendermos a nossa mão e levantar alguém. Aleluia. Mas a gente fica olhando para o nosso sofrimento. Não tem mais ninguém. E a gente passa como aquele homem passou o sacerdote, passou o levita e viu uma pessoa ali caído, nem se importou com aquela pessoa. Se nós ficarmos assim pensando só em nós, chorando, dormindo, a gente não vai ver o sofrimento de ninguém. Não vamos ter força para estender a mão para ninguém, porque a minha dor, meu sofrimento, eu estou com calor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu preciso sair daqui, eu tenho que entrar ali, eu tenho que fazer. E a gente não tem como estender a mão para ninguém, sentir empatia para o sofrimento de ninguém. A gente passa pela rua e vê pessoas jogadas pelas calçadas, e vê drogados, e vê tanta coisa, e a gente nem se importa. É assim mesmo. Essa é drogada, é jovem, é drogado. Essa mulher é drogada, sabe? A gente não tem mais aquele olho espiritual para ver o sofrimento de ninguém, porque estamos voltados para o nosso sofrimento. Estamos voltados para a nossa dor, para o nosso processo, para a nossa situação difícil. Aleluia. Porque não tem isso, não tem aquilo, e Deus não está vendo, Deus não. E a gente não consegue sofrer o sofrimento de ninguém. E Jesus nos chamou para sofrer com os que sofrem. Aleluia. Chorar com os que choram. Aleluia. E nos alegrar com quem se alegra. É bom se alegrar com quem é gostoso, né? Mas tem momento que é momento de chorar também. É momento de chorar. E se a gente quer chorar, chora mesmo. Vamos chorar bastante mesmo. Chora bastante. Chora até não aguentar mais. Até ficar com o olho assim, bem, sabe, papuçado, de tanto chorar. Mas depois a gente tem que se levantar e agir. Aleluia. Deus não vai falar conosco, não chora não, cala a boca, não chora não, não quero ouvir seu choro. Não, Deus não vai falar isso. Ele deixa a gente chorar, Ele deixa a gente derramar o coração dele, chora, e fala. Ele deixa. Mas depois ele fala, já chorou, seu chorão? Levanta daí, chorão. Ô chorona, levanta, vai agir. Já chorou, já vi seu choro, já sequei sua lágrima, agora é caminhar, é seguir, é fazer a obra. É isso que Deus está falando conosco nesta hora. Não dá para parar, não dá para ficar prostrado, não dá mais. Se dava outrora, hoje não dá mais, não tem como. Jesus está voltando. E Ele precisa, quando Ele vier, Ele não pode nos encontrar dormindo, não. Tu já pensou se Ele chega e está debaixo do pé do zimbro lá dormindo? Já pensou? Se a gente estiver na caverna, Jesus não está no terremoto, não está no vento, não está não. Ele passa na brisa, que a brisa, né, ele passou, foi na brisa. Elias procurando ele no vento, na tempestade, no terremoto, sei aonde, e ele não estava. Aí ele veio na brisa. E se ele vier na brisa e nos encontrar lá dentro da caverna, ali, esperando que ele venha no terremoto, venha no barulho, Jesus vai voltar assim, vai voltar no alarido, vai fazer não sei o quê. A gente fica. Deus nos quer desperto espiritualmente, caminhando firmemente com Jesus. E comendo e bebendo da comida dele, porque a nossa caminhada é longa na face desta terra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.